Ministro da Fazenda apresenta no Rio detalhes do plano de recuperação fiscal do Estado. O ajuste chega a 63 bilhões de reais. Comissão cobra o envio de projeto para atualizar Plano Estadual de Educação. E aprovado o projeto que reduz a carga horária dos médicos do Hospital Universitário Pedro Ernesto de 40 para 24 horas semanais. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O governo do estado e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentaram nesta quarta o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Após 9 meses de debates, com a aprovação de uma série de contrapartidas na Alerj, o plano foi assinado ontem em Brasília. O regime representa um ajuste total de 63 bilhões de reais até 2020, incluindo aumento de receitas e redução de despesas. A suspensão do pagamento da dívida do Estado com a União por 3 anos representa um impacto de quase 30 bilhões de reais. Outros 22 bilhões e 600 milhões de reais serão gerados com o aumento de receitas. 4 bilhões e 700 milhões com corte de gastos e pouco mais de 11 bilhões com empréstimos. O governador Luiz Fernando Pezão afirmou que é um momento de cortes profundos e ajustes duros. É o maior ajuste da história de um Estado feito nesse país. Nós já cortamos na carne. Nós voltamos ao custeio de 2009/2010. Não dá para 66% de funcionalismo ter aposentadoria especial. Hoje, nós gastamos mais com inativo do que ativo. O Estado do Rio de Janeiro, pasmem vocês, é a 26ª folha salarial de ativos no país. Então, esse chamamento é o que a gente quer fazer. Eu quero dar esse 1 ano e 4 meses que falta do meu governo, do nosso governo, da gente estar trabalhando junto para a gente discutir esses temas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, informou que uma série de mudanças também estão sendo feitas no governo federal para que o país volte a crescer e destacou que há um esforço nacional para que o Rio possa equilibrar suas contas. Nós reconhecemos a gravidade dos problemas, sim, mas enfrentamos os problemas de uma maneira sustentável, sem soluções fáceis, porém com soluções eficientes, eficazes e duradouras e que vão, de fato, tornar possível a resolução da situação do Rio de Janeiro e abrir a porta se outros estados chegarem na mesma posição, na mesma situação. Já temos aqui uma estrutura e um modelo a seguir. Segundo o secretário estadual de Fazenda, o regime de recuperação fiscal traz perspectivas para a normalidade financeira ao longo dos anos e visa dar equilíbrio definitivo para as contas do Estado. O plano ele tem essa característica, ele tem mais ações focadas no aumento de arrecadação, aumento de receitas na casa de 50 bilhões de reais, isso em 6 anos, redução de despesas na casa de 16 bilhões de reais, né? O não pagamento de dívidas administradas pela Secretaria de Tesouro Nacional, garantidas pela União, ou de outras operações contratadas, algo próximo a 20 bilhões de reais, e ainda operações de crédito autorizada pela lei federal, SEDAI, modernização administrativa e outras operações para dar esse caminho, dar sustentabilidade ao plano de recuperação. As autoridades presentes destacaram a importância da Alerj para a aprovação das contrapartidas. As votações em plenário foram fundamentais para a assinatura do plano de recuperação fiscal e para o direcionamento do Estado ao equilíbrio econômico. A gente precisou de ter a tranquilidade para votar sobre os sons, de bombas, e o cheiro de gás. Nós avançamos, votamos e a gente espera que o Estado possa botar os salários em dia dos funcionários, ativos e inativos, pagar as vantagens da área da segurança, porque hoje o risco maior é a área da segurança, mas precisamos também dar tranquilidade às universidades públicas estaduais, precisamos voltar à educação, à saúde, para que a gente possa ter os serviços públicos para a população que mais sofre com essa crise toda. Agora a expectativa de ajuste das contas, pagamento dos servidores com esse crédito que virá nos próximos 20, 30 dias. E daqui para frente eu acredito que o Rio vai dar a volta por cima.
Nós temos aí um grande ambiente hoje, um ambiente muito melhor. A Assembleia participou efetivamente de tudo isso. Nós aprovamos aqui pelo menos 12 leis importantes necessárias para que esse plano fosse assinado. E agora é torcer para que tudo dê certo. O secretário estadual da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico ressaltou a importância da parceria da Alerj e disse que pretende continuar contando com o apoio do parlamento para a aprovação de novos projetos para aumentar receitas e gerar empregos. Segundo ele, existe um cronograma de projetos com investimentos em torno de 19 bilhões de reais, que vão gerar mais de 20 mil empregos. Nós vamos olhar fortemente para o custo, nós vamos olhar fortemente para a despesa, nós vamos buscar a responsabilidade fiscal, mas é preciso que o Estado retome também sua trajetória de desenvolvimento. E essas condições que nós criamos é para um desenvolvimento responsável, é para um desenvolvimento que tenha uma base segura, que não se deixe levar, eventualmente, por algum tipo de euforia momentânea, mas que construa um caminho. A Casa tem feito um movimento também para retomar obras importantes, como o Comperj, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a questão das obras da refinaria, mas é bom lembrar também da Angra 3. A Angra 3, se a obra que vai custar em torno de 14 a 15 bilhões de reais para terminar a obra, mas se ela não for retomada já e se ela for paralisada da forma que está, ela vai custar em torno de 11 bi. Então a gente precisa retomar esses empregos, né? Precisa Angra 3, a gente precisa também dar sequência à construção dos submarinos ali em Itaguaí, que é muito, muito importante, é uma área fundamental. Eu acho que é uma área tão importante quanto o setor de petróleo no Rio de Janeiro, a questão dos submarinos, Angra 3, a área nuclear no estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Educação da Alerj vai cobrar do governo do estado o envio de uma mensagem ao parlamento atualizando o Plano Estadual de Educação. O assunto foi debatido em audiência pública nesta quarta-feira. O Plano Estadual de Educação do Rio foi sancionado em dezembro de 2009, definindo diretrizes para o ensino básico, profissional, superior, formação e valorização dos profissionais, financiamento da educação e acompanhamento do plano. Mas, segundo representantes do Fórum Estadual de Educação, o documento, que tem validade até 2019, está desatualizado se comparado ao Plano Nacional de Educação em vigor. O Plano Estadual do Rio de Janeiro, ele não toca nos 10% do PIB. O Plano Nacional determina que 10% do PIB seja investido em educação. O Plano do Rio de Janeiro não toca nessa questão. Uma outra questão que o Plano do Rio de Janeiro não toca é no custo aluno-qualidade. É uma questão que vem sendo muito discutida em termos nacionais, não é? Porque se entende que a elevação do custo na perspectiva do custo aluno-qualidade implicará o avanço da qualidade em educação. O Plano do Rio de Janeiro também não toca na questão dos royalties, na destinação dos royalties do petróleo para a educação, entre outras questões. Durante a audiência pública, o coordenador-geral do Fórum pediu que a comissão pense em formas de dar competência à instituição para que ela faça a avaliação e o monitoramento do plano. O Fórum reivindica a sua inclusão como instância de monitoramento e avaliação, principalmente por comportar na sua composição um conjunto de entidades, instâncias e instituições que o compõem, que têm visões, inclusive, muitas das vezes distintas, mas que têm como objetivo o enquadramento ou a relação sistêmica de um debate educacional que envolva a relação entre os planos municipais com o plano estadual com o Plano Nacional de Educação. O presidente da Comissão de Educação, o deputado Conte Bittencourt, disse que apesar de acreditar que o atual plano é bom, o Estado tem a obrigação de atualizá-lo e que vai cobrar isso do governo. O parlamentar falou ainda que a participação do Fórum na avaliação do Plano Estadual de Educação pode ser feita através de uma alteração na lei que criou o Sistema Estadual de Educação. Vamos pressionar o Poder Executivo para que ele cumpra a etapa executiva, que são os fóruns regionais, o Congresso Estadual, para que possa mandar para casa uma mensagem com essa minuta. E aqui chegando, nós vamos desdobrar o debate no Legislativo. O importante é que a gente tenha um plano que seja, primeiro, debatido com a sociedade, de forma bem democratizada e com ampla participação. Segundo, que seja execuível.
Não adianta também criarmos um plano só para cumprir um dispositivo de lei. A CCJ aprovou a concessão de benefício assistencial a famílias de baixa renda que tiveram gestação de trigêmeos ou mais bebês. A ideia do deputado Milton Rangel é que os responsáveis recebam mensalmente 2/3 do salário mínimo para garantir o sustento dos bebês. O texto prevê que o auxílio dure até que os beneficiários completem 15 anos ou que terminem um ensino fundamental. Hoje em dia é muito comum ter trigêmeos, ter gêmeos, ter quadrigêmeos, é muito comum. Mas você vê que essa incidência é na área de alta renda, porque são onde as pessoas se submetem à inseminação in vitro. No caso da baixa renda, isso é uma coisa muito esporádica, muito difícil de acontecer. E o que nós estamos tentando é ajudar um pouco essas famílias que têm já necessidades básicas sem essas crianças, a criarem essas crianças, a darem uma educação, a darem uma saúde boa para essas crianças. Outro projeto do parlamentar que recebeu parecer pela constitucionalidade cria o espaço cultural dentro dos hospitais públicos do Estado. O objetivo é estimular o bem-estar, ajudando na recuperação dos pacientes. Levar um pouco de alegria, um pouco de tranquilidade, um pouco de ânimo para as pessoas que estão hospitalizadas, que estão precisando de uma injeção de ânimo. Às vezes, isso tem pesquisas que demonstram isso, que a facilidade das pessoas em lidarem com seus problemas de saúde evolui positivamente na cura daquela enfermidade. Também foi considerada constitucional a proposta do deputado Átila Nunes, que institui o programa de incentivo à utilização e aproveitamento de energia limpa. A finalidade é estimular o uso de fontes não poluentes no Estado, inclusive por indústrias e setores comerciais e de serviços. São consideradas limpas as energias que não produzem gases geradores do efeito estufa e do aquecimento global durante o processo de produção ou consumo. Eu próprio já aprovei leis que tiram impostos da energia solar, dos equipamentos de energia eólica, isso vem funcionando. E esse projeto que nós então aprovamos hoje na CCJ, ele dá outros incentivos às energias limpas, cada vez mais necessário. Elas são mais baratas, são renováveis, impactam menos a saúde e o planeta. Os parlamentares aprovaram um projeto que reduz a carga horária dos médicos do Hospital Universitário Pedro Ernesto de 40 horas para 24 horas semanais. Mesmo com a mudança, a proposta garante a manutenção do salário atual dos profissionais. O projeto altera a lei que modificou o plano de cargos e salários da instituição. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. Isso valoriza o médico, permite que ele trabalhe na mesma carga horária dos demais médicos do Estado. Indiretamente, tem uma redução de 40% da carga horária. Isso representa um tempo livre e aí um aumento indireto do salário. E com a garantia dos médicos de melhorar a prestação de serviço. Os deputados também discutiram a alteração na lei que criou o Programa de Prevenção à Síndrome Fetal pelo Álcool. O deputado Tio Carlos pede a realização de campanhas estaduais para divulgar, através de propagandas, palestras e outros recursos informativos, os danos sofridos pelo feto quando a mãe ingere bebidas alcoólicas durante a gravidez. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Para mostrar claramente que o álcool, que é a droga, apesar de ser uma droga lícita, causa muitos problemas ao organismo das pessoas. Mas especificamente para aquela mãe, que é nesse estado de gestação, faz uso de álcool, pode trazer problemas sérios para as nossas crianças. Outro projeto votado foi o da deputada Márcia Giovanni, que obriga hospitais, clínicas e laboratórios a utilizarem protetor de pescoço em pacientes que forem realizar exames de raio-x odontológico, mamografia ou tomografia. A medida é para diminuir a exposição destas pessoas à radioatividade e evitar casos de câncer de tireoide. O texto foi aprovado e aguarda a sanção ou veto do governador. Está provado que o câncer de tireoide é devido à exposição, quando você faz um raio-x, Então, a partir desse projeto, as clínicas, hospitais, laboratórios vão ter 6 meses para se adequar
e usar essa proteção nos pacientes. O deputado Paulo Ramos quer criar a política estadual de apoio ao cooperativismo. A finalidade é incentivar atividades do poder público e privado que possam beneficiar direta e indiretamente o setor cooperativista. O parlamentar quer ainda estimular o desenvolvimento social, econômico e cultural do Estado. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão em plenário. Através de cooperativas, milhares e milhares e milhares de empregos são criados. Então falam no empreendedorismo, mas o empreendedorismo não é só individual. Quer dizer, existe um empreendedorismo que exige a mobilização de grupos. Então a cooperativa é a forma mais eficaz, é a soma de esforços, compartilhar tarefas, mas compartilhar também os resultados da atividade. Escolas da rede estadual, municipal e privadas do Estado deverão fixar em locais visíveis placas com o número telefônico do Conselho Tutelar. O contato é feito pelo número 100 e funciona em todo o país. O projeto do deputado Marcos Miller foi aprovado em primeira discussão e precisa passar mais uma vez pelo plenário da Alerj. Para defender o direito dos animais, o deputado Paulo Ramos elaborou um projeto de lei para criar um Conselho Estadual de Proteção aos Animais. O CONEPA, como será chamado o Conselho, deverá ser composto por representantes de órgãos públicos estaduais e da sociedade civil. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para outra. Eu acredito que essa luta pela proteção animal, que é uma luta tão desconhecida, mas que mobiliza tanta gente, possa dar um passo adicional e que o governo estadual se sensibilize e possa se utilizar desse instrumento exatamente para que as espécies animais que sofrem tanto, não só cães e gatos, outras espécies, cavalo, tem uma porção, para que a proteção animal tenha um espaço com políticas públicas que representem verdadeiramente o reconhecimento de que essa proteção é necessária. Os parlamentares discutiram ainda projeto que altera a lei sobre substituição e recolhimento de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais do Estado. O deputado Carlos Mink propõe que as sacolas plásticas sejam padronizadas, feitas de bioplástico ou de materiais provenientes de fontes renováveis, além de terem resistência de no mínimo 10 quilos. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. A nossa lei, que foi aprovada hoje, ainda vai voltar, ela não proíbe a sacola plástica, ela apenas define dois tipos. Uma para levar o lixo, que é biodegradável, rapidamente ela vai se dissolver. E a outra que é de um plástico duro, um papelão duro, que é reutilizável, pode ser usada 40, 60, 80 vezes. A atual, ela nem é biodegradável, nem é reutilizável, apenas polui o meio ambiente. Esta lei, que acompanha os avanços de Minas em São Paulo, e lá está dando muito certo, cria duas sacolas com cores diferentes. Uma para botar o lixo, que é biodegradável, e outra mais dura, que aguenta uma carga de 10 quilos, que é a reutilizável. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima.